Eu vou passar algo aqui rapidinho do Senhor Jesus, da ressurreição dele. Esses dias nós temos falado muito sobre a ressurreição de Jesus. E é muito bom cada vez mais a gente aprender essa ressurreição de Jesus. Que desde há 2000 anos atrás, quando teve este acontecimento, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele derramou aquele sangue para nos salvar, aquele sangue foi para a remissão dos nossos pecados, do pecado da humanidade. Até hoje, desde aquela época, os apóstolos já falam dos saduceus, falam de outros que não conseguiram compreender, não conseguiram entender a ressurreição de Cristo. Muitos não acreditaram, muitos não acreditam até hoje que um corpo pode ressuscitar, que o corpo vai ressuscitar, porque Jesus já ressuscitou e ele deixou a promessa da ressurreição para nós. Então eu vou falar só um pouquinho aqui de uma parte, então vou até ler aqui num livro, não vou ler na Bíblia, eu vou ler nesse livro aqui do Evangelho Reunido, porque ele está bem explicadinho. Aqui o autor deste livro, ele fala assim de 5 provas da ressurreição de Cristo. Ele deixa 5 provas. Então fala assim, ó: o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. O Evangelho faz questão de frisar que não foi outro Jesus, mas o mesmo, que os discípulos conheciam, que morreu na cruz. Estando os discípulos reunidos com as portas fechadas. O corpo ressuscitado do Senhor Jesus tem uma nova e desconhecida estrutura molecular, porque preserva a carne e os ossos, mas consegue aparecer e desaparecer quando bem entende. Aqui o Senhor entrou no recinto com as portas e janelas trancadas. Por aqui a gente vê que é uma ressurreição, com o corpo glorificado, com o corpo que tem um certo poder, que o nosso corpo normal, a gente não consegue atravessar uma porta, uma parede, atravessar com este corpo que nós estamos aqui. Mas Jesus, após a ressurreição, ele fez isso para que os discípulos vissem, para que testemunhassem, para que deixasse escrito para nós o que é capaz de fazer um corpo ressurreto. Então aqui ele fala assim, ó, eles pensavam que viam algum espírito, aqui diz, né? Pensamento que persiste até hoje em muitas religiões, que acreditam que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Será isso possível? Aqui o autor faz essa pergunta. Por que surgem dúvidas em vossos corações? Jesus pergunta ali para eles, quando eles ficaram espantados, quando viu que Jesus chegou através da porta, da parede. O próprio Jesus desfaz tal pensamento e apresenta 5 tipos de provas da sua ressurreição. Então a primeira prova da ressurreição chama prova pericial. Jesus fala assim para eles: olhai as minhas mãos e meus pés. Fala que essa prova é a perícia que eles fizeram. Jesus exibe as marcas recentes dos cravos que atravessaram as suas mãos e os seus pés. É o laudo necroscópico, escrito na carne, e pela primeira vez na história da humanidade, o próprio cadáver expõe e registra as conclusões da perícia. Ele mesmo chega e fala: olha aqui minha mão, olha a marca nos meus pés. Agora a prova testemunhal, ele testemunha, ele fala assim para eles: sou eu mesmo. Jesus nunca mentiu e jamais mentiria. Ele afirma que aquele corpo é o dele mesmo. Não é um outro corpo emprestado, parecido ou semelhante. Jesus não simula a sua ressurreição em carne, porque ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. A terceira prova que Jesus prova para eles é a prova material. Jesus fala assim para eles: apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus contesta que ressuscitou em espírito. Ele fala que não tem como, ele não ressuscitou em espírito, né? Ele ressuscitou em carne e apresenta o seu próprio corpo como prova inegável de que ressuscitou em carne e ossos. Ele mostrou-lhe as mãos, os pés e o lado.
Exibe inclusive o ferimento que lhe fizeram com a lança depois de morto. A prova técnica que ele fez, ele fala assim para eles, ó, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles falam que ali eles estavam comendo, né? Estava ali. Jesus falou, vou mostrar para eles que eu ressuscitado eu posso até comer. Porque Jesus não precisava comer. Aí ele comeu diante deles para provar que não era um espírito e que seu corpo tem substância. A quinta prova é a prova documental. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tinha que testificar, tinha que cumprir, tinha que confirmar. Então Jesus apresenta a farta documentação profética das Escrituras Sagradas, que não pode ser contestada, porque narra toda a sua vida e sofrimento em detalhes, bem antes de tudo acontecer. Por que tentam negar ou pôr dúvida na ressurreição de Cristo? Amém? Eu vou encerrar por aqui para não tomar muito tempo. Aleluia. Mas aqui ele deixa bem claro que teve as 5 provas que Jesus ressuscitou em corpo ou em carne. Ele volta com o corpo que ele tinha antes. E ele fala e ele deixa para os apóstolos, os discípulos, assim como aconteceu com ele, ele fala que assim acontecerá com nós. Nós um dia que nós alcançarmos a salvação, que Jesus vem nos buscar, a gente vamos receber este corpo, assim como Jesus aconteceu com ele. Ele deixa a promessa da ressurreição, que nós também ressuscitaremos com ele. Então, da mesma forma que aconteceu com ele, podemos estar no pó, embaixo da sepultura, pode ter morrido há 20 anos, 1000 anos, há quantos anos que for que morreu. A promessa da ressurreição, você morreu salvo em Cristo, está garantida para você. Você vai ressuscitar novamente no seu corpo glorioso. Amém? Amém. Glória a Deus.